Bom dia, turma. Mais uma vez, boas entradas e bem-vindos ao curso de Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho. Conforme terei me apresentado, meu nome é pequenino Daniel Manique e estaremos juntos durante estas próximas 12 semanas. Por favor, notem que, prontos, para o nosso curso é preciso que leiam, que resolvam os exercícios para que a coisa fique mais interativa e mais interessante. Caso contrário, a coisa será monótona e podemos não ter os resultados desejados. Pronto, quero informar desde já que este curso é feito pelo estudante e não pelo docente. O docente não é detentor do conhecimento, mas é alguém que vai estar para guiar, para dar as balizas até onde devemos ir e até onde não devemos ir, mas quem fará o curso será o próprio estudante, portanto, será da inteira responsabilidade do estudante, certo? Vamos nos basear na bibliografia, ou seja, no manual do curso. Tudo que virá nas avaliações não será nada diferente daquilo que temos no nosso material do curso. Boa sorte a todos e espero que gostem da experiência. Pronto, esse é o nosso primeiro capítulo número 1, sobre os fundamentos da higiene e segurança no trabalho. Okay, vamos falar da evolução histórica, como é que surgiu esta higiene e segurança no trabalho. Desde os primórdios, sempre existiu o trabalho, sempre existiu uma forma de procurar alguma forma de rendimento para poder satisfazer as necessidades do homem, certo? Mas a história da higiene e segurança no trabalho, ela tem mais peso no período de transição entre o período feudal e o período de capitalismo. Ok? Pronto, a HST surgiu nos anos 1600 a 1663 e teve o seu grande foco em 1714. Ok? Um dos fundadores desta que é a ciência da higiene e segurança no trabalho foi o médico italiano Bernardino Ramazzini. Este médico viveu entre 1633 e 1714. Ok? Ele fez um estudo sobre as condições de trabalho e acabou publicando uma obra com o título O De Morbis Artificium Diatriba. Ok? Mas para falarmos da história como tal da higiene e segurança no trabalho, vamos recorrer um pouco àquilo que são fatos históricos na antiguidade. Certo? É assim. Inicialmente estávamos durante um período do feudalismo, em que havia o senhor feudal que era detentor das terras e havia os plebeus que trabalhavam para pagar os seus tributos e o remanescente servia para o seu sustento. Mas com o surgimento da Revolução Industrial, surge uma nova classe, que é a classe operária, assim como a classe capitalista. Okay? Os capitalistas eram os detentores das grandes indústrias, das grandes fábricas, detentores também da terra. E existiam os camponeses que passaram a constituir a classe operária. Estes camponeses saíam do campo para as cidades à procura de emprego e melhores condições de vida. Ok? Então, estes senhores capitalistas tinham nos seus complexos fabris também complexos residenciais em que empregavam a classe trabalhadora à custa de rendas bem altas, mas as condições de habitação eram deploráveis, uma vez que aquelas condições mínimas como a eletricidade, o saneamento e mesmo até a disponibilidade de água não existiam nos ambientes em que viviam os operários, mas sim eram apenas para o benefício dos senhores capitalistas. Ok? Uma das características dessa época é que
havia inexistência de leis que defendessem a classe trabalhadora e os senhores capitalistas se preocupavam-se muito pouco com aquilo que eram as condições de saúde, assim como de trabalho dos seus operários. Ok? Ah, outra coisa é que nesta altura as horas normais de trabalho eram bastante excessivas. Ou seja, uma pessoa poderia trabalhar acima de 18 horas de tempo e poderia também faziam também trabalho diurno e noturno. Pior ainda, havia exploração do trabalho infantil, ok? E como teria dito anteriormente, ninguém se preocupava com as condições de saúde do trabalhador, mas os senhores capitalistas se preocupavam em maximizar o lucro, ou seja, usar até ao limite máximo a sua classe de operários para poder ganhar lucros. Okay? E com o andar do tempo, na Inglaterra, França, Itália e Alemanha, que eram países mais desenvolvidos, os grandes imperialistas, vai surgindo um movimento trabalhista nesses países. Os políticos começam a se preocupar com as condições de trabalho a que a classe operária estava exposta. É daí que na Inglaterra surgem as primeiras leis, os primeiros dispositivos legais de proteção à classe laboral. Ok? É também na Inglaterra em que surgiu a Organização Internacional do Trabalho, por volta dos anos 1800. Pronto, e foi neste país em que o parlamento acabou tomando decisões de, primeiro, baixar ou reduzir o limite de horas diárias de trabalho de 18 para 8 horas de trabalho, tal como é até hoje. Foi daí onde também foi banido o trabalho infantil e foi também nessa época em que se obrigou os detentores das grandes indústrias, os senhores capitalistas, a lavarem as paredes dos locais de trabalho pelo menos 2 vezes por ano, que era para garantir as condições mínimas de saúde dos seus trabalhadores, uma vez que, nesta altura, uma das grandes fontes de energia era o carvão, então já dá para perceber que a classe trabalhadora consumia muito dióxido de carbono, consumia poeiras e desenvolvia com isso doenças cardiorrespiratórias, tais como a tuberculose, as bronquites e por aí fora, incluindo as pneumonias. Mas e em Moçambique, como é que as coisas aconteceram? Em Moçambique, começa a se notar uma preocupação pela higiene e segurança no trabalho a partir do ano 1957, com o Diploma Legislativo 1706, de 19 de outubro. Ok? É daí onde o artigo 85 da Constituição da República de Moçambique refere que o trabalhador tem direito à proteção e segurança no trabalho. Certo? Mas recordem-se que isto tudo, sendo uma época colonial, estas leis protegiam mais, ou seja, eram parciais, uma vez que protegiam mais a classe colonial do que a classe nacional, nativa e indígena, negra. Ok? Portanto, para reverter esta situação, após a independência, em 1976, Moçambique aderiu à Organização Internacional do Trabalho, ok? E é a partir daí em que as coisas começam a mudar, que essa mudança surgiu para quê? Que era para acomodar a situação de parcialidade que havia no período colonial para uma situação de imparcialidade, em que todo o trabalhador moçambicano passasse a ter uma proteção laboral, ok? Independentemente da sua origem, da sua raça e ser indígena ou não, certo? Vamos agora falar do primeiro ponto, que é a saúde ocupacional. Pronto, falar de saúde ocupacional é falar da promoção e manutenção do
grau mais alto ou nível mais alto do bem-estar de saúde física, mental dos trabalhadores em todas as profissões, evitando as saídas de saúde e controlando os riscos de adaptação de trabalho às pessoas e aos seus empregos. Ok? O principal intuito da saúde ocupacional é se voltar para a prevenção de doenças e demais problemas que possam originar no ambiente do trabalho. É daí que, segundo a WHO, a saúde ocupacional trata de aspectos da saúde com maior enfoque para a prevenção primária dos perigos. O que é que queremos falar quando a gente diz prevenção primária dos perigos? Queremos falar de detectar primeiro aquilo que são os riscos antes que eles aconteçam e criar soluções ou possíveis soluções para eliminar ou mitigar os riscos, porque sabemos que nem todos os riscos são possíveis de eliminar, mas temos que estar dentro dos padrões aceitáveis para que a condição de saúde, tanto física como psicológica e mental do colaborador estejam garantidas. Ok? E quais são os riscos ocupacionais que afetam o ambiente laboral? Os principais para efeitos deste nosso curso vamos considerar os gases, os ruídos, as vibrações, as temperaturas extremas, as radiações e as poeiras. Ok? Mas, ok, que condições de trabalho é que afetam o ambiente ou a saúde do trabalhador? São duas para efeitos deste estudo, deste curso. Primeiro temos as condições de trabalho deficiente, que são situações tais como aquelas que enfrentam os trabalhadores que trabalham em indústrias com fraca ventilação ou empresas com fraca ventilação, fraca iluminação, assim como as condições de trabalho perigosas, tais como aqueles que trabalham em altura, os que trabalham em indústrias químicas, entre outros. Falando de saúde ocupacional, a higiene e segurança no trabalho são duas atividades distintas, mas que estão intimamente relacionadas com o objetivo de garantir condições de trabalho capazes de manter o nível de saúde dos colaboradores e trabalhadores de uma empresa. Ou seja, estamos a falar da manutenção do mais alto nível de bem-estar físico, mental, social, não somente a ausência de doença ou alguma enfermidade, mas garantir que o funcionário esteja bem e seguro no ambiente de trabalho. Ok? Falando de higiene e segurança no trabalho, estamos a falar de ações que visam combater, de um ponto de vista não médico, as doenças profissionais, ok? Identificando aqueles fatores que podem afetar o ambiente de trabalho e o trabalhador, visando eliminar, reduzir os riscos profissionais e as condições inseguras de trabalho que podem afetar a saúde e a segurança, assim como o bem-estar desse trabalhador. Portanto, indo para o conceito de doença profissional, segundo a nossa legislação, diria que a nossa Lei de Trabalho, número 23/2017, de 1 de agosto, diz que considera-se como sendo doença de trabalho toda aquela situação crítica, localizada ou generalizada, que surge no organismo, seja de natureza biológica, seja e que resulte de uma atividade profissional diretamente relacionada com a mesma atividade. Portanto, estamos a falar de qualquer situação de desconforto que vai resultar num trabalhador, seja este de origem biológica, seja este de origem mental, ok? No organismo do trabalhador, e que esteja diretamente relacionada com aquela atividade que ele desempenha e que recebe alguma remuneração para tal. Certo? Ok. E quando se fala de saúde ocupacional, também tem um aspecto importante que é o plano de higiene no trabalho. Ok? O plano de higiene no trabalho envolve 4 conteúdos que estamos a falar. A existência de um plano organizado, a existência de serviços médicos adequados,
a prevenção de riscos à saúde, assim como os serviços adicionais. Quando a gente fala de existência de um plano organizado, estamos a falar de prestação de serviços médicos e enfermagem, auxiliares a tempo inteiro para o trabalhador no seu ambiente de trabalho. Ok? E quando falamos de serviços médicos adequados, estamos a falar de existência de uma sala de primeiros socorros, existência de kits de primeiros socorros no ambiente de trabalho. Ok? Note-se que a falta de pelo menos o kit de primeiros socorros em um ambiente de trabalho é passível de multa em Moçambique. Ok? E a prevenção de riscos à saúde. Quando a gente fala de riscos à saúde, estamos a falar de riscos químicos, tais como as intoxicações, as dermatoses industriais e por aí fora. E quando falamos de riscos físicos, estamos a falar de condições de temperatura extrema e tantos outros, como mencionados anteriormente. E quando falamos de riscos biológicos, estamos a falar dos agentes biológicos, estamos a falar dos fungos, estamos a falar dos micro-organismos e patogênicos. E quando falamos dos serviços adicionais, o que são serviços adicionais? Estamos a falar de sensibilização dos trabalhadores, estamos a falar de direito a palestras, estamos a falar de serviços como seguro de trabalho, estamos a falar de pagamento de pensão, assim como indemnizações e por aí fora. Ok? Mas quais são os objetivos da higiene do trabalho, segundo a OMS? Bom, são 4. O primeiro é a eliminação das causas de doenças profissionais. Ok? Acho que esse é o mais importante de todos. Eliminar, até onde for possível, as causas das doenças profissionais no ambiente de trabalho. Ok? Depois temos o aumento da produtividade, ou seja, garantir que, com o mínimo esforço físico possível, o trabalhador seja capaz de desempenhar as suas funções sem ter limitações, aliás, considerando as suas limitações técnicas e anatômicas, tais como deficiências pessoais e por aí fora. Temos que saber alocar o trabalhador mediante as suas condições físicas no respectivo lugar. Não vamos colocar um deficiente a trabalhar no 8º andar, num edifício sem um elevador. Acho que não faz nenhum sentido quando há melhores condições, ou seja, existem condições para pôr este trabalhador a trabalhar, por exemplo, no resto do chão. Propor medidas preventivas de acordo com os riscos enfrentados. Aqui estamos a falar de situações em que o técnico de HST fará o trabalho proativo de identificar os riscos existentes no seu ambiente de trabalho e, identificados os riscos existentes no ambiente de trabalho, ele deve propor medidas para que sejam mitigados os riscos existentes. Vejam que as medidas propostas não serão iguais para todos os casos, ou seja, para diferentes técnicos de saúde e higiene do trabalho, mas existem balizas que ajudam a solucionar os problemas mediante as condições que cada empresa for apresentar, for a ter, e assim como questões financeiras da empresa. Mas o certo é que tem que se apresentar as medidas e aquelas que forem adequadas serão as implementadas. Ok? E o controle das exposições inadequadas a agentes ambientais, estamos a falar de situações de exposição a gases, poeiras e químicos também. Ok? Sabemos que em indústrias químicas, por exemplo, não vai ser possível, a indústria já é química, não vai ser possível evitar até o ponto zero, mas também temos que controlar essa exposição. Ok? Quanto menos o colaborador estiver exposto, melhor para a saúde do trabalhador. E como é que se faz perdão, como é que se evita a exposição? Primeiro é através de rotatividade dos trabalhadores, ou seja, não ter o mesmo trabalhador durante muito tempo sob efeitos do mesmo risco ambiental. Ok? Quais são as vertentes da higiene do trabalho? Segundo Chavenato 2009, temos 4 vertentes, que é o ambiente físico. Estamos a falar da iluminação, ventilação, temperatura e ruídos.
Temos o ambiente psicológico. Quando falamos do ambiente psicológico, estamos a falar de um bem-estar no ambiente de trabalho em que o colaborador desempenha as suas funções. Estamos também a falar do tipo de gestão que existe na empresa, ou seja, o melhor ou o mais adequado é o tipo de gerência democrática em que o gestor dá ouvido ao trabalhador e o trabalhador se sente ouvido e se sente importante para aquela organização. Estamos a falar de situações em que o gestor eh, aceita as ideias que vêm do trabalhador, assim como permite aquele trabalhador tomar decisões independentes naquele que é o seu campo de trabalho, ok? E temos a aplicação de princípios de ergonomia. Quando falamos de aplicação de princípios de ergonomia, estamos a falar de uma coabitação, uma boa relação entre o colaborador, a tecnologia e as máquinas, assim como o ambiente de trabalho. Ou seja, de nada vale investirmos em tecnologias de ponta quando o colaborador que deve usar esta tecnologia de ponta tem aversão ao risco, ok? Ou não está formado, não está preparado para trabalhar com a determinada tecnologia e mesmo assim nada se faz, ok? O resultado disto será mau atendimento, será a desistência pelo trabalho e mau desempenho, ok? Para além disso, temos a questão da saúde ocupacional. A higiene e segurança no trabalho preocupa-se ao máximo com a ausência de doenças por meio da assistência médica preventiva e não proativa. Ou seja, não esperar para que o colaborador fique doente, mas prever as situações e, caso estas situações ocorram, tentar resolver de imediato e não esperar que o pior aconteça. Ok. Falando de segurança no trabalho, a segurança no trabalho é definida como um conjunto de práticas e programas, assim como processos e ações preventivas dotadas por uma organização para proteger os seus colaboradores contra riscos à sua segurança física e psicológica. Ok? E o objetivo da segurança no trabalho é combater, sob um ponto de vista não médico, os acidentes de trabalho. Ok? Quer eliminando as condições inseguras no ambiente, quer educar os trabalhadores a utilizar as medidas preventivas. Trago aqui um exemplo de um colaborador com o seu capacete na mão. Então, quando a gente fala de segurança no trabalho, ser o conjunto de políticas e programas que agem de um modo de vista não médico, estamos a falar de ações de sensibilização para que o colaborador saiba que, ao entrar naquele recinto de trabalho, ele deve, por si, ser responsável pela sua própria segurança, a ponto de colocar devidamente o seu equipamento de trabalho nos lugares certos. Ou seja, o capacete na cabeça, se for o caso de ter que usar a máscara respiratória, desculpa, a máscara respiratória assim, na face, ele ter que usar para se proteger dos agentes químicos e das poeiras. Se for o caso de ter que usar óculos porque existem poeiras nocivas à vista, ele também ter que usar os óculos. Se tiver que usar o colete de proteção, o colete refletor, por si só ele saber que deve, porque está naquele ambiente em que a sua saúde é importante e deste modo vai evitar acidentes no local de trabalho. Ok. E falando da segurança no trabalho, temos algo que é interessante falar, que é o plano de segurança no trabalho. Ok? Quando falamos de plano de segurança no trabalho, segundo o Chavenato de 2004, este deve conter alguns pontos, são três nesse caso. O estabelecimento de um sistema de identificadores de estatísticas de acidentes, desenvolvimento de sistemas de relatórios e providências, desenvolvimento de regras e procedimentos de segurança. Vamos tentar explicar o que é que eu quero dizer. Quando falamos de desenvolvimento de regras e procedimentos de segurança, estamos a falar de situações como, por exemplo,
Ah, ao entrar no ambiente, no local de trabalho, o trabalhador por si já tem que saber que não deve estar alcoolizado. Mas como é que isto é feito chegar ao trabalhador? Como é que o trabalhador sabe que ele não pode estar no ambiente de trabalho embriagado? Primeiro temos as regras de conduta desenvolvidas pela empresa, ok? Em que o colaborador, ao início do ano, assina e assume aquelas regras de conduta dentro do seu trabalho, dentro pronto, do seu trabalho, ok? E para evitar com que isso aconteça, a segurança, por exemplo, vai ter bafômetros na entrada. Se não for o caso de ter bafômetros na entrada, fazem-se exames esporádicos durante o processo do trabalho ou ao decorrer da atividade laboral, são feitos testes de álcool no trabalho, ok? E existem tantos outros outras normas, como é o caso de obrigar o colaborador a entrar com equipamento de proteção individual no trabalho, ok? Então, estes são procedimentos e são regras de segurança para o trabalhador, para a vida do trabalhador, assim como também para proteger a própria empresa de alguns efeitos negativos. Ok? Quando se fala de estabelecimento de um sistema de indicadores de estatísticas de acidentes, as empresas que concorrem ou usam o sistema ISO normalmente têm quadros e têm relatórios de controle de acidentes e incidentes que ocorrem no local de trabalho. E ao final do ano, a quantidade de acidentes e incidentes que ocorrem ao longo do trabalho na empresa vão sendo registrados e existe um ranking. Quanto mais acidentes houverem naquela empresa, a empresa vai perdendo pontos naquele ranking de higiene e segurança no trabalho. E para aquelas empresas que têm o menor número possível de acidentes ou incidentes de trabalho, o gestor de higiene e segurança no trabalho acaba sendo gratificado ao longo do ano e a empresa também acaba sendo gratificada com certificação ao final de determinado período. Desenvolvimento de sistemas de relatórios de providências. Pronto, relatórios, como nós todos sabemos, é lá onde se faz o registro e o controle de tudo o que vai acontecendo relativamente aos acidentes de trabalho, assim como as ações tomadas para evitar os acidentes de trabalho e as ações tomadas também após a ocorrência dos acidentes de trabalho. Tudo tem que estar registrado, ok? Eu tenho aqui um exemplo de um plano de ação. Vamos dar um exemplo de uma situação em que a empresa precisa de comprar ou adquirir botas para os colaboradores. Então, temos as colunas de ações. O que? Precisamos de adquirir botas para o staff. Ok? Qual é o objetivo? O objetivo é evitar com que os colaboradores tenham acidentes relacionados com, por exemplo, a existência de pregos no ambiente da obra ou queda de blocos na obra e por aí fora, que possam resultar em ferimentos, assim como multas para a empresa. Qual é o local de ocorrência? O local será a empresa, vamos dizer, a obra XYZ de construção do edifício K. Ok? Qual é a estratégia de ação? Coletar ou recolher 3 cotações em diferentes fornecedores da praça. Ok? Quando? Até o final do mês de janeiro de 2023. Isso é o início, nesse caso. Janeiro, vamos dizer, dia 6 de janeiro de 2023. Término, dia 6 de fevereiro de 2023. Quem irá implementar? O técnico Joshua, técnico de higiene e segurança do trabalho. Qual é a prioridade? A compra de botas, a prioridade é de nível 1. É uma questão extremamente importante, porque facilmente o colaborador poderá
ferir-se pela inexistência de botas no local em que existem pregos, e há riscos de queda do material de trabalho, há risco de queda de blocos, há risco de queda de pedras e por aí fora. Portanto, este é mais ou menos um plano de ação. Mas note que o plano de ação pode ser composto por inúmeras situações. Eu dei o exemplo de compra de botas, mas podem-se dar várias outras situações. Ok? Então, nós podemos adaptar. Ok? Isto é importante também para o trabalho que iremos fazer para o nosso trabalho número 3 no final do módulo. Tá bom? Ok. Quais são as principais áreas de atividade da segurança do trabalho? As principais áreas de atividade da segurança no trabalho são a prevenção de acidentes, a prevenção de roubos e a prevenção de incêndios. Ok? Quando falamos de prevenção de acidentes, temos duas vertentes. Temos a vertente coletiva e temos a vertente individual. Quando falamos da vertente coletiva, estamos a falar de ações que são tomadas para proteger o todo. Quais seriam os exemplos? Seriam, por exemplo, a colocação de fitas zebradas. Fitas zebradas são aquelas fitas que vêm com barras vermelhas ou barras pretas, às vezes amarelas, a indicarem que em determinado local o colaborador não deve ultrapassar, ou se ultrapassar, deve ultrapassar com atenção. Ok? E quando são ações de prevenção de nível individual, estamos a falar da obrigatoriedade de um colaborador usar os equipamentos de proteção individual, como a obrigação de usar o capacete ou a obrigação de usar o colete refletor. Quando se trata de prevenção de roubos, como é que a higiene e segurança no trabalho entra? Sabemos que a maior parte das empresas contratam, vamos dizer, empresas de segurança para controlar a movimentação do equipamento, assim como a movimentação dos seus estoques ou vamos dizer, do seu inventário tanto para dentro assim como para a saída. E este controle é passível de registro em muitos dos casos. Tudo que entra é registrado, ou o carro é aberto para que se controle o que é que está a entrar, assim como quando vão saindo equipamentos e estoques, vai-se controlar, há um documento, por exemplo, há uma guia de saída que indica e é carimbada e assinada por um gestor ou um responsável a dizer que o fulano de X tem autorização de levar quantidade X do item Y para o destino X. Ok? Não só, também existem sistemas de controle de vigilância, onde temos câmeras de segurança para controlar os movimentos dentro da empresa. E estes nos ajudam, tanto é para situações de acidente do trabalho, para sabermos se houve uma situação de negligência ou se realmente foi um acidente do trabalho que ocorreu por uma situação inevitável. Ok? E quando se fala de prevenção de incêndios, também temos duas vertentes. Temos a vertente coletiva, assim como temos a vertente individual. Quando falamos de prevenções de incêndio na vertente coletiva, estamos a falar da montagem de sistemas de incêndio, como é o caso do uso de mangueiras de combate a incêndios, assim como montagem de extintores ao longo das paredes do estabelecimento. E não só, temos sistemas de combate ao incêndio ou aéreos, nesse caso, que detectam, são aqueles que nós chamamos de detetores de incêndio. Quando há uma fonte de fogo ou de chama, o sistema dispara e começa a lançar água para o ambiente do trabalho. Agora, quando falamos de sistemas de proteção de incêndio, mas de nível individual, estamos a falar, por exemplo, da obrigatoriedade do indivíduo usar o extintor de incêndio na sua viatura, por exemplo. Acho que estes são os exemplos que eu poderia usar para estas três situações. Ok. E o acidente de trabalho? O que é acidente de trabalho? É acidente de trabalho aquele que se verifique no local e no tempo de trabalho, produzindo lesão corporal, perturbação funcional ou doença que resulte na redução da capacidade do trabalho ou de ganho
ou ainda a morte. E considera-se também acidente de trabalho aqueles que ocorrem, por exemplo, no movimento ininterrupto do colaborador entre o local de trabalho e o local de entre a sua residência e o seu local de trabalho, entre o local de trabalho e o local de refeição. Não só, aqueles também que acontecem quando o trabalhador está fora do seu local de trabalho, mas está a desempenhar uma atividade que foi incumbida pelo seu patronato fora daquele local que habitualmente é o local onde tem prestado serviço. Ok? Acidente. Acidente significa um ato imprevisto, mas evitável, que na maioria dos casos resulta em lesão ou, pronto, uma situação de mal-estar do colaborador. Quanto à classificação dos acidentes de trabalho, temos os acidentes sem afastamento, que são aqueles acidentes que ocorrem, mas o colaborador não irá deixar de desempenhar as suas funções de trabalho. E temos os acidentes de trabalho com afastamento. E estes acidentes de trabalho com afastamento têm consequências. E suas consequências podem ser a incapacidade ou a incapacitação do trabalhador. Esta incapacitação pode ser temporária, pode ser permanente parcial e pode ser total permanente. A incapacidade temporária é aquela incapacidade em que o trabalhador estará inapto por um período inferior a um ano. Ok? A incapacidade permanente parcial é aquela em que este colaborador estará de forma permanente, ok? Incapacitado, mas também por um período inferior a um ano. Enquanto que a incapacidade temporária, ele estará temporariamente incapacitado, mas também num período inferior a um ano. Na permanente, o colaborador estará permanentemente incapacitado, mas num período, ou seja, parcialmente incapacitado num período inferior a um ano. Depois temos a incapacidade total permanente, em que praticamente já não se conta com esse colaborador. Ok, estamos a falar de vamos dizer, um jogador de futebol que lesiona o seu joelho e não tem, é uma situação irreversível. Portanto, nós deixamos de ter um jogador de futebol nessa situação. Então, ele está incapacitado totalmente, permanentemente. Muito obrigado. Este foi o nosso primeiro capítulo.